Seu inglês não tá muito bom não? Tá com dermatite? Conjuntivite? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui, nesse consultório, você não fica sem atendimento. Ô Paulinho, você realmente acha que doce de leite não engorda? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o seu jardineiro, com o seu verdureiro, com o seu padeiro. Afinal de contas, é ele que faz esse pãozinho que você come todo dia de manhã com manteiga. Aliás, isso que é melhor, hein? Manteiga ou margarina? Vamos deixar esse assunto para os nutricionistas, porque o nosso negócio aqui é verbo to be. Hoje é a aula 4 da saga verbo to be na prática. Hoje a gente vai ver expressões com o verbo to be. E eu vou te explicar uma coisa antes da gente ver as expressões, para você entender que não é difícil começar a se comunicar em inglês. O que eu vou mostrar para você agora vai funcionar para todos os tempos verbais, tá? Hoje a gente está vendo o verbo to be, mas eu vou te ensinar todos os tempos verbais. E não se esqueça de uma coisa, sem conjugar tempo verbal, nada acontece, não tem ação. Então é por isso que eu vou te ensinar todos eles aqui. O próximo é o verbo haver, tá? Então vamos lá. Do que eu estou falando? O que vai fazer você se comunicar mais rapidamente? Estou falando de tradução. E tem 3 tipos de tradução. O primeiro é tradução literal, pé da letra. Veja o exemplo. Eles estavam viajando. Olha lá, verbo to be no passado. Eles, they, estavam, were, viajando. Está no gerúndio, traveling. Olha lá, mesma posição. Pé da letra. Eles estavam viajando. They were traveling. A gente tem também a tradução quase literal. É a mesma frase, hein? Só aquela interrogativa. Eles estavam viajando? Em português nada mudou. Eu só tô interrogando agora aqui, certo? Mas em inglês tem uma mudança. Eu e você, a gente já sabe conjugar o verbo to be, sabe que were, como é interrogativa, tem que vir antes do sujeito para indicar que é uma pergunta. Were they traveling? Mas a gente, que já é perito em verbo to be, não vai traduzir estavam eles viajando. A gente vai traduzir eles estavam viajando. Ou, quando a gente pensar em português para passar para o inglês, eles estavam viajando, a gente não vai dizer they were traveling. A gente vai dizer were they traveling, tá? Então, quando você sabe como funciona, você simplesmente aplica o conhecimento. Tem mais um exemplo aqui de tradução quase literal. É uma frase que a gente viu na aula passada. Não assistiu? Vá assistir. De onde você é? Famosa frase. Peguei uma frase aqui que todo aluno que fez 2 aulas em algum curso de inglês sabe fazer, né? Frase meio batida já. De onde você é? Where are you from? Inclusive, as pessoas acabam memorizando essa frase como se fosse uma coisa só. Nem percebem que from, de, está no final da frase. Olha aqui, de, está no começo da frase. Por que eu não ponho from no começo da frase? Porque não é assim que funciona. Ninguém fala from where are you. A gente diz where are you from. Então aqui a gente precisa entender a posição da preposição. Mas uma vez que você entendeu isso, você entendeu como funciona, vai ficar automático. Com a tradução literal e quase literal, você vai entender algumas nuances, alguns posicionamentos, você já consegue até trabalhar em inglês. Basta ter vocabulário. Essa é uma outra coisa. Eu vou te dar estratégia de vocabulário também, tá? De assimilação de vocabulário. Então, você não precisa ser fluente para trabalhar em inglês. Você, com um conhecimento de tempo verbal, um bom conhecimento de tempo verbal, tendo um vocabulário razoável da sua área, por exemplo, né, de atuação, você já consegue se virar muito bem em inglês. O suficiente para não perder um emprego, né? Você participa de um processo de seleção, você precisa arrumar um emprego e entrar no mercado de trabalho. Não é verdade? Precisa ganhar dinheiro, precisa ter uma carreira. Então, muitas vezes tem gente que pede uma oportunidade de uma empresa multinacional até porque não consegue se expressar em inglês. Não é difícil, basta saber muito bem o básico, o feijão com arroz. Então, a gente está falando aqui da tradução literal e quase literal como o feijão com arroz. Se muito bem feito, está excelente, tá? Então, tendo esse conhecimento, daí a gente vai para a tradução contextual. O que acontece aqui? Muita coisa que parece que é,
Não é. Acaba não sendo. Esse é um exemplo também clássico que todo aluno de inglês, quase todo aluno de inglês, né, sabe como funciona, porque é frase batida. Mas é um exemplo simples. Depois tem coisas mais complexas. Quantos anos você tem? Olha o verbo aqui. Tem. Não é o verbo ter. Como é que a gente faz essa frase em inglês? Eu acho que você sabe. Vamos junto? How old are you? Olha lá. Verbo to be. Cadê o verbo tem? O verbo ter? Não tá aqui, né? Porque no pé da letra, literalmente, o que está escrito aqui em inglês é quão velho, how old, você é. Are you? Invertido porque é pergunta, né? Alguém fala quão velho você é? Não. A gente fala quantos anos você tem. Aliás, nem a palavra anos aparece aqui na frase em inglês. Então, a gente precisa contextualizar. Então, aí você precisa conhecer expressões, você tem que ter esse vocabulário, você tem que ter contato com o idioma. Isso leva mais tempo, né? Mas você não pode deixar de trabalhar em inglês, de arrumar um emprego no qual o inglês é exigido, porque você não consegue nem conjugar o verbo to be. Então, você precisa começar a falar inglês o mais rápido possível. Então, você precisa conhecer pelo menos quase todos os tempos verbais, que eu vou te ensinar, e precisa começar com essa tradução literal e quase literal. E aos poucos você vai, né, aprimorando seu conhecimento e você passa a ver expressões, a dominar expressões que fazem diferença naturalmente, são importantes. Mas a gente precisa começar do começo. Ninguém começa pelo fim, né? E qual é a resposta disso? Olha lá. Ela tem 35 anos em português, né? Em inglês fica she is, então é o verbo to be, a gente sabe que é o verbo to be. She is 35 years old. Pé da letra, ela é 35 anos velha. Não faz sentido nenhum, né? Então não dá para traduzir no pé da letra. Então a gente tem aqui o verbo ser, a idade, no caso 35, pode ser 2 anos, 100 anos. Ela é ser tantos anos velho ou velha, né? Mas em português, ter 35 anos. Ela tem 35 anos. She is 35 years old. A gente pode fazer também em inglês o que a gente faz em português. Ah, ela tem 35. She is 35. I am sure. Eu tenho certeza. Mas dá para traduzir literalmente. Eu estou certo disso. Eu estou certo. Mas você fala eu estou certo no dia a dia? É muito formal, né? Não que você não possa falar. Você pode. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas o mais comum é eu ter certeza, né? Olha lá. To be sure, ter certeza ou estar certo. Aí depende de onde você está, com quem você está falando. Mas no dia a dia, a gente fala, por exemplo, você tem certeza? Are you sure? Aí a pessoa diz, I'm sure. Geralmente com a contração, né? I am, apóstrofo, joga o A fora. I'm sure. Estar com dor em inglês não é feito com o verbo to be. É feito com ter. Olha lá, to have. Eu estou com dor de cabeça. I have a headache. Aí tem gente que me diz, mas viu, e se eu falar I am with a headache? Eu estou com... usando o verbo to be. Não vão entender? Pode ser que entenda. Acredito que vão entender, né? Mas se você, por exemplo, está numa conversa, seja lá onde for, disser isso e a pessoa entender, mesmo estando errado, tá tudo certo. Você está se comunicando, é vida real. O que não está certo é pensar assim. Tem gente que pensa assim. Eu espero que você não pense assim, não. As pessoas entendem quando eu falo desse jeito, então toca o barco. Não preciso nem me preocupar mais. Aí também não, né? Se você descobrir que não é I am with a headache, é I have a headache, corrija. Comece a falar I have a headache. Não é fácil corrigir. É só corrigir, memorizar e já era. Tá? Eu não sou dessa filosofia de tá errado, tá dando certo, continua. Tá? Estar com problema, mesma coisa. Não é o verbo estar, é o verbo ter. Eu estou com um problema grave. I have a serious problem. Estar com trabalho, mesma coisa. Ao invés de estar, é o verbo ter. Eu estou com muito trabalho para fazer. Não posso te ajudar. I have a lot of work to do. Tá? Então, dor, problema, trabalho, use o verbo ter. Essa expressão é muito louca. Vou confessar para você. Me disseram para chegar às 8. Como se diz me disseram? Geralmente as pessoas não sabem. Fica olhando para cima, tentando achar informação. A gente vai usar essa estrutura. To be told. É o verbo tell, verbo dizer, contar ou dizer. Passado told e participo passado dito
told. Portanto, to be told é ser dito. Se sou eu, fica me disseram. Disseram para mim, me disseram. Me disseram sou melhor. Me disseram para chegar às 8. Né? Você chega num lugar, às 8 da manhã, a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? Me disseram para chegar às 8. Né? Então eu estou aqui. Porque no Brasil, geralmente, se as pessoas falam para você chegar às 8 na festa, elas estão esperando que você chegue às 9. Quando você chega às 8, as pessoas olham com uma cara estranha para você e falam, desculpe, mas me disseram para chegar às 8. I was told to arrive at 8. Se ao invés de I for she, olha lá, she was told, então aqui é me disseram, e aqui disseram a ela. Né? She was told to arrive at 8, disseram a ela para chegar às 8. Ele ganhou um livro. Outra estrutura esquisita. É feita com o verbo dar. To give, passado gave, particípio given, dado. Verbo dar, particípio passado é dado. A expressão é to be given, ser dado alguma coisa. Né? É estranho, mas é muito usado. Por exemplo, digamos que esse cara aqui foi numa palestra. No final da palestra, o palestrante falou assim, muito obrigado pela presença, tá aqui um livro para vocês de presente. Então, a pessoa diz, ele ganhou um livro, foi na palestra lá, ele ganhou um livro. Então, eu posso dizer, he was given a book. Posso usar o verbo receber, receive, R-E-C-E-I-V-E, espero que esteja certo, hein? Pode ser, também, mas esse aqui é muito comum. E também pode ser esse aqui, usando o verbo get, got, gotten. Muito usado quando se trata de presente. Tá? Ele ganhou um livro, foi aniversário dele, estava esperando um negócio diferente, mas deram um livro. Então, ele vai falar, ele ganhou um livro. Não gostou muito, mas ele ganhou um livro. He got a book, tá? Então, depende. De novo, quando usa um, quando usa o outro? Né? É uma questão de ter contato com o idioma. Você precisa ter contato, enxergar situações, né? E aí você vai entendendo onde dá para usar uma expressão, onde dá para usar outra. Amor, cheguei. Já viu esse filme? Amor, cheguei. Pode ser amor, eu não sei como você chama seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Amor, biju, chuchu, seja lá como for. Uma das maneiras de dizer isso é honey, mel, né? Fica como querida. Não tinha aquela série na televisão que o cara falava, querida, cheguei, ficou famoso no passado. Então, querida, amor, traduza como você quiser, honey. Mas a expressão é I'm home. É lógico que I'm home vem daqui, to be home. Pode ser estar em casa. Fala assim, I'm home, eu estou em casa. Mas também pode ser traduzido como cheguei. Você abre a porta e fala, querida, eu estou em casa. Não funciona, né? Tem que ser cheguei. It is worth it. Esquisito, né? Quando quem nunca viu, vê isso aqui, acha muito esquisito. O verbo é valer a pena, é uma expressão, é feito com o verbo to be, mais worth, que significa valor, e tem ainda o it aqui. Não adianta querer explicar isso. Tem que memorizar. Então, é to be worth it, infinitivo, valer a pena. E para conjugar? A gente vai conjugar o verbo to be no presente. Então, vamos dar um exemplo. Alguém fala para você, vai lá naquele supermercado que o preço do azeite, que tá caro pra caramba, tá super barato lá. Mas o supermercado é longe. Mas vale a pena, porque tá muito barato. Não é isso aí? Esse ir ao supermercado, que é longe, mas tá barato, vira it. It is worth it. A ida ao supermercado. Legal? Então, it is worth it. Vale a pena. It is, geralmente, a gente faz o quê? A gente faz a contração. It's worth it. E se for passado? Vamos voltar. Se fosse valeu a pena, é só trocar is por was. It was worth it. Legal? Basicamente isso. Você acabou? Você acabou? É to be done. É o verbo fazer, to do, passado did, particípio feito, done. É o verbo fazer, é o verbo to be com done. Acabar, terminar. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você preparou um prato de macarrão com almôndegas e deu para o seu filho. Aí comeu metade, tá enrolando, tá brincando, tá no celular, não devia, porque é hora do almoço, mas tá lá, não tá comendo, você quer lavar a louça, você fala assim, viu? Acabou? Se acabou, você não vai comer mais daqui esse prato. Vou lavar. Então, a gente pode falar, você acabou ou só acabou? Né? Para dizer isso em inglês, o mais comum
é essa expressão. Are you done? Muitas vezes nem are eles usam. Eles dizem, you done? You done? Você pode dizer, are you done? Depende da situação. Então, é super comum, também é esquisito, tem o verbo fazer, não adianta querer explicar, é expressão. Você tem que gravar para que se transforme em vocabulário, expressão ativa na sua cabeça. O que é um vocabulário ativo? Quando você está conversando com alguém em inglês, essa frase, essa expressão, esse vocabulário, pipoca na sua cabeça. Vem, do nada, em inglês. Né? É assim que você começa a falar inglês sem pensar em português. Tem que ter contato, tem que transformar informações em vocabulário ativo. Se for passivo, significa que eu não me vem na cabeça falar are you done? Mas se eu ler ou eu estou assistindo uma série, alguém fala, eu sei o que significa. Ele é passivo, eu sei o que é, mas não vem à minha cabeça. Então, ele só se transforma em vocabulário ativo se você tiver contato com o idioma. Né? Se você vê muitas vezes, prestando atenção, você acaba gravando. E num belo dia você está conversando com alguém, você fala, are you done? You done? Entendeu? É isso aí. Outra maneira de falar aqui, acabar, terminar. To be over. To be over, né? Acabar, conjugado. It's over. It is, aqui contraído, né? Pode ser um jogo, um relacionamento, né? De novo, é importante ter contato com o idioma para você saber quando dá para você falar isso. Não dá para sair falando sem mais nem menos, tá? Então, it's over, acabou. E outra coisa bem esquisita é o verbo to be como sinônimo de must. Must quer dizer deve. Must é um verbo auxiliar modal, que eu vou ensinar aqui. Se você não sabe, tem que saber. Você deve saber o que significa must. Você tem que ter isso na sua cabeça, porque é super usado. Não só o must, todos os verbos auxiliares modais, tá? E ele não significa só deve como obrigação, ele tem outros significados. Mas aqui, como sinônimo, né? To be e must, deve, né? Indicando formalidade e também ênfase, tá? Vocês não devem falar durante a reunião. Digamos que vai ter uma reunião de trabalho, negócio, chega um pessoal que só vai participar, mas quem vai falar é outra pessoa. Eu digo para esse grupo aí, viu? Vocês não devem falar durante a reunião. Quem vai falar é o cara ali, tá? Então, você pode usar must not, mas é também comum usar you are not to speak during the meeting. Então, quando você diz you are not, você está sendo bastante enfático. Se alguém falar, é porque não prestou atenção ou realmente não obedeceu a instrução, tá? Então, to be também pode significar must, deve. É isso aí. Essas expressões são todas muito importantes. Assista o vídeo novo, anote tudo, revise, porque elas fazem diferença, tá? A gente viu o verbo to be e logo a gente vai ver o verbo haver e você vai ver que saber o verbo to be vai fazer com que você entenda o verbo haver de uma maneira super fácil. Legal? Então se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê na próxima consulta.